de Ivete Kist. Olá, Oi, bom Ivete. dia. Tudo bom, Ivete? Bom dia, que bom estar aqui com vocês. Pode ser que ninguém tenha notado, mas eu fiquei 2 semanas sem bater o ponto. Fora. E hoje estou aqui voltando, então, para lançar um outro olhar sobre a ideia de viagem, já que eu estive fora em viagem. Eu fiz uma viagem à Holanda, fui a Amsterdã, fiquei só em Amsterdã, mas fiz de um jeito como eu queria fazer há mais tempo, e é sobre isso que eu gostaria de falar. A minha ideia é dialogar com o espaço onde eu me encontro, muito mais do que correr sobre o espaço onde eu me encontro. Então, alguém me perguntou, encontrou muitos brasileiros em Amsterdã? Encontrei turistas lá. Encontrei gente cumprindo carnê. Essa foi a impressão que eu tive, assim como a lista do que fazer e correndo de um lugar para outro e fotografando e postando fotos. Não era isso que eu queria fazer. Eu não tenho nada contra, cada um viaja como quiser. Mas a minha ideia de viagem, e cada vez mais, isso possivelmente tem a ver com a idade também, é estar num lugar para ter uma experiência mais profunda do que simplesmente uma vivência. E isso ensejou conversar com as pessoas, era o que eu queria, saber o que eles pensam, interagir com o local. Então, por exemplo, na questão a guerra que está ali no lado deles, né? Pude conversar com várias pessoas, mas é claro que não conversei com autoridades, eu conversei com o porteiro, com o guia turístico, com o garçom. O que eles pensam? Eles se sentem meio desconfortáveis. Eu achei que eles não têm uma ideia como a nossa de brasileiro, eu sou a favor e sou contra e está encerrado o assunto. Eu achei que eles olham para a briga ali como alguém olha para uma vizinhança que está sempre em gritaria, em lambança, e não querem se meter muito nisso aí. O porteiro do hotel, inclusive, me disse assim, eu não sei quanto que isso é propaganda e quanto que é propaganda americana, ele disse assim, e quanto que isso é uma questão a intervir, a pensar a respeito. Então, achei que assim, uma cautela muito maior, uma fleuma maior a respeito, e enquanto que o nosso jeito latino é muito de tomar partido imediatamente, de saber e ter certeza que isso e que aquilo e etc. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que eu perguntei para alguém, e quanto que se dá, qual é o costume de gorjeta para garçom? Aí a pessoa me disse, e depois eu vi escrito num lugar. Ele disse assim, olha, aqui todo mundo ganha bem, não precisa se preocupar com gorjeta. Não, todo mundo quiser dar alguma coisa, ótimo, mas todo mundo ganha bem. Não é alguma coisa que a gente gostaria de ouvir aqui em relação aos profissionais daqui, né? Dizer que ganhar bem pode ser acomodação. Num país desenvolvido, não, Paulo. As pessoas, não existe essa ideia de abismo como existe aqui, onde parece legal que o gari ganhe 5 pila e o não sei quem ganhe 5 mil. Ou pior, Ivete, eu já ouvi frases, até num tom ofensivo, como se a pessoa doméstica conseguir um carro mais novo como se fosse uma ofensa, uma agressão social, uma pessoa de uma classe social mais baixa conquistar um bem de valor mais elevado. E é isso que eu venho trazer aqui também, é um outro olhar. Existem outros jeitos de viver. A questão da prostituição, por exemplo, é interessante. Amsterdã, tu não vais a Amsterdã sem que alguém pergunte, e fui no bairro da Luz Vermelha, onde prostitutas se apresentam na vitrine e tu, como outro produto qualquer. Como se fosse exclusividade de lá, né? Exato. Mas é área portuária. Não, mas não, é no centro da cidade. Não, como um todo. Assim, mas tu vês, eu acho interessante e bonito que se trate a prostituição assim, abertamente, porque ela existe em todos os lugares, só que em outros, dissimular
é a regra, né? Dissimular. Então, tu ensinas a dissimulação, o fazer de conta sobre as coisas. Eu até achei triste assim, passei pelo bairro, olhei as vitrines, achei as mulheres bonitas, mas até achei triste a situação, assim, antes triste do que qualquer outra coisa, né? Triste na essência, né? né? É triste na essência, né? Mas, enfim, é uma profissão. Todo mundo sabe que essa profissão existe e só a diferença é que lá eles não negam que a profissão existe e, bom, tá aí. O que eu queria dizer também é que eu acho que a gente pode pensar em fazer turismo de um outro jeito aqui também. Até me parece que o que o Alício de Assunção propõe com as suas caminhadas é um pouco isso. Não é correr e visitar não sei quantos lugares, é andar por, é estar muito mais presente no lugar do que, enfim, correr. E eu escrevi um texto que depois vou te mandar, Nicolas, e vai para o site da rádio, onde eu digo o seguinte, eu vou ler agora para encerrar. Diz assim: ir para Linhargola ou Medorema, por exemplo, parar na venda, comprar um queijo, tomar um trago, ficar escutando os papos, quem sabe dar algum pitaco, ficar sabendo se a safra do pinhão promete, ouvir sobre o prognóstico das chuvas na estação. Enquanto isso, largar a vista sobre o verde da folhagem, tragar até o fundo o ar e expor a pele, deixar que a carícia do outono desacate a roupa e nos invada por completo, até dentro da alma. Eu acho que dá para pensar com outro olhar, o turismo também. Claro. A moeda principal dos dias de hoje se chama atenção. E em uma sociedade cada vez mais superficial, veloz e com dificuldade de relacionamentos mais profundos, essas viagens onde você acaba se deslocando de um lado para o outro tem duas interpretações. Essa de uma vida onde a gente não consegue assistir mais que 2 minutos de um filme que a gente não gosta, por exemplo, e logo trocamos para outro, e para outro, e para outro. E claro, você com a maturidade consegue ter uma relação mais profunda com os ambientes, como foi o caso dessa tua viagem. Essa é a ideia. Valeu, Ivete. Agora Tchau. 7:45.